declaração da Polícia Federal não envelheceu bem. Ontem, o diretor da Polícia Federal disse que aquelas pessoas que tinham sido citadas naquela primeira sanção dos Estados Unidos, com pessoas, empresas envolvidas com o PCC, bom, pois bem, o diretor veio e disse que elas não tinham nada a ver com o PCC, elas não eram faccionados. Ok. Menos de 24 horas depois, na manhã de hoje, dia 3/7/2026, a Polícia Federal deflagrou uma operação e dentro dessa operação tava as pessoas que foram citadas ontem pela sanção dos Estados Unidos. E olha só, qual é a investigação? Ligação de lavagem de dinheiro ou suposta lavagem de dinheiro do PCC. E nesse momento a gente pode se fazer algumas perguntas. Por que será que a Polícia Federal deflagrou essa operação um dia depois dessa sanção? Será que tem ligação? Por que os Estados Unidos fez essa sanção contra essas pessoas? O que os Estados Unidos têm? Você entende? Pois é, eu vou te contar aqui nesse vídeo tudo isso e muito mais. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e um comentário, porque ajuda demais o YouTube a entregar esse conteúdo aí para mais pessoas que querem ficar antenadas sobre o que acontece na economia, na política e na geopolítica. Então tá, vamos começar do começo. Na terça-feira, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos declarou as primeiras sanções, depois de declarar o PCC e o CV como terroristas. Essas sanções, elas vieram para 2 empresas brasileiras, uma de Portugal e 2 brasileiros. As suspeitas são lavagem de dinheiro para o PCC. E os principais nomes citados são o Vitor Henrique de Oliveira Shimada e a Estela Stephanie Nunes Henrique da Silva. Então, o que os Estados Unidos fez? Veio e deu uma sanção econômica. Bloquearam todas as contas, todo o dinheiro, tudo que eles têm lá nos Estados Unidos. E ok. Aí veio ontem o diretor da Polícia Federal e disse exatamente isso aqui, ó. Vamos assistir. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, negou que o Vitor Henrique de Oliveira Shimada e a Estela Stephanie Nunes Henrique tenham ligações com o primeiro comando da capital, ao contrário dessas alegações do governo americano. Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, informações da Polícia Federal, já está presa e o Shimada, outro sancionado, neste momento, foragido, tido como foragido pela Polícia Federal em uma operação que investiga a lavagem de dinheiro. O processo de contagem desse dinheiro, tudo ainda em andamento. Não tenho como te informar, assinante, quanto foi apreendido no total. Isso está acontecendo neste momento, mas já tem aí as primeiras imagens divulgadas pela própria Polícia Federal. O interessante é que ele não fala que eles não são faccionados, e eu acho que eles realmente não são faccionados. Ele disse que eles não têm ligações com o PCC, sendo que eles já eram investigados aqui no Brasil. Eles tanto eram investigados aqui no Brasil que deflagrou essa operação aqui da Polícia Federal. Eu não sei que sentido faz essa fala do André Rodrigues ontem. E aí saiu essa notícia aqui que o diretor da PF, o Andrei Rodrigues, disse que a sanção dos Estados Unidos atrapalhou a operação dele para prender os empresários suspeitos de lavar dinheiro do PCC. Segundo o Andrei Rodrigues, a PF teve que antecipar para essa sexta a operação Exchange, o que dificultou a localização do empresário Vitor Shimada porque ele fugiu. Para as autoridades dos Estados Unidos, o empresário ele seria o elo-chave entre os membros do PCC na Flórida, né, os traficantes internacionais. Bom, seguindo aqui a matéria, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta sexta-feira que a sanção dos Estados Unidos, imposta na última quarta-feira a pessoas e empresas brasileiras, fez os policiais da corporação anteciparem a Operação Exchange, deflagrada nesta sexta-feira contra os suspeitos de ligação com o primeiro comando da capital. Segundo o Andrei, o desfecho da operação dessa sexta-feira podia ter sido outro, caso a imposição e sanção dos Estados Unidos não tivesse sido anunciada na quarta-feira. Talvez se não tivesse sido anunciada essa sanção dos Estados Unidos, talvez eles nem seriam presos, não sei. Pode ser que sim, né? Mas pode ser que não. Uma coisa que faz a gente pensar, né? Será que essa operação só não aconteceu por causa das sanções dos Estados Unidos? Pra não ficar assim, nossa, a gente não tá fazendo nada, né? Não sei. Mas que pegou mal essa fala do Andrei Rodrigues demais. Foi ontem defendendo os acusados, como se fosse o advogado dos acusados e não o diretor da Polícia Federal aqui do Brasil. E hoje ele veio e deflagrou essa operação que prendeu, se eu não me engano, 11 pessoas. Mas parece que as pessoas mais importantes realmente são o Vitor e a Estela. O Vitor era um negociante, a Estela era tipo a secretária, sabe? Dessa
rede de lavagem de dinheiro que não tá só aqui com o PCC, também tá envolvido lá com o careca do INSS, que parece, supostamente, segundo as investigações, tá ligado com o Lulinha, né? Que vai ser investigado agora, saiu aí uma notícia, só no ano que vem. Esse ano já não dá mais, tá muito em cima, não vai estar dando para continuar as investigações em cima do Lulinha ainda esse ano, antes das eleições. Bom, aí seguindo aqui essa matéria, que fala um pouco mais sobre a operação de hoje, foram cumpridos 11 mandados de prisão, 13 de busca e apreensão, e eles apreenderam um total aí de 10,4 bilhões de reais nas sacolas, nas casas das pessoas que estavam. Eu não sei se era na casa da Estela, mas tinha sacolas de dinheiro que até agora não foi divulgado quanto tinha ali, mas tinha bastante dinheiro. Dava até para comprar um pastel e um caldo de cana. Os alvos dessa operação, eles podem responder por crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E por que essas sanções econômicas, elas são tão importantes e tão relevantes quando a gente fala do crime organizado? Você imagina que os Estados Unidos, ele tem uma influência gigantesca no sistema financeiro mundial. Quando o Tesouro Americano, ele coloca o nome dessas pessoas nessa lista de sanção econômica, elas passam a ter muita dificuldade de movimentar esse dinheiro. A gente não tá falando dos nossos R$2 que a gente manda da Caixa pro Nubank. São bilhões de reais, como a gente pode ver aqui que foi apreendido aqui, bloqueado nessa operação da Polícia Federal de hoje. Então essas pessoas, elas vão ter contas bloqueadas, ativos bloqueados, os bancos não querem envolvimento com esse tipo de pessoa porque eles podem sofrer sanções econômicas dos Estados Unidos. Isso aí vide bancos aqui do Brasil, bancos de fora do Brasil. Qualquer banco que tem uma relação com os Estados Unidos é um sistema financeiro muito forte, é um país economicamente muito forte, então muitas pessoas têm ligação com lá, ou as empresas têm ligação lá, tem sede lá, elas não querem problema. Ou seja, quando a gente fala de sanção econômica, que é o que os Estados Unidos fez na quarta-feira e vai fazer com certeza em massa daqui para frente, ela não é uma prisão, ela é como se fosse um isolamento financeiro. O objetivo é cortar o acesso a esse dinheiro. E quando a gente pensa nessas organizações criminosas, quando você corta o acesso ao dinheiro, é como se você cortasse o combustível. É o que faz a máquina girar. Aqui entra um ponto muito interessante. Quando a gente pensa em tráfico ou nessas organizações financeiras, a gente pensa naquele cara que fica lá na ponta da esquina entregando os saquinhos de coisas ali para as pessoas. Só que não, as organizações financeiras e essas que estão tomando essa magnitude, tipo o PCC e o CV, elas movimentam bilhões de reais e elas precisam lavar esse dinheiro. É aí que elas entram em empresas de transporte, de construção. Elas precisam investir em negócios, criptomoedas, levam dinheiro para fora. Elas têm várias formas de lavar esse dinheiro. Se a gente pensar que o PCC, ele fatura, se eu não me engano, são 5 bi por ano. Imagina a complexidade que tem para eles conseguirem lavar esse dinheiro e trazer esse dinheiro de uma forma lícita para a sociedade. São várias formas. E essa que os Estados Unidos encontrou no momento está envolvido criptomoeda, está envolvido também empresa de transportes e empresa de construção. Porque empresas de transporte a gente sempre vê, né? Tá sempre aí no noticiário, porque a empresa de transporte, ela traz essa facilidade. É mais fácil para conseguir lavar esse dinheiro, porque normalmente a pessoa paga ali em dinheiro, você não consegue ter um controle de quantas pessoas entraram e saíram daquele ônibus. E as empresas de construção também tem essa facilidade aí de conseguir mascarar o dinheiro. É por isso que a gente vê tanta lavagem de dinheiro envolvendo o transporte e empresas de construção, como foi nesse caso aqui. Então, nesse caso, quando a gente pensa, são operações diferentes. O que aconteceu dos Estados Unidos foi uma sanção econômica, então não envolve prisão. O que acontece é que eles não vão conseguir movimentar mais nenhum dinheiro que passe ali pelos Estados Unidos ou alguma empresa que tenha relação com os Estados Unidos. Provavelmente eles vão ter dificuldade para conta em banco e tudo isso. Já a investigação que a Polícia Federal fez hoje, abriu hoje contra eles, aí já envolve prisão. Se eles forem condenados, é claro, né? Porque até agora é uma operação, é uma investigação, eles precisam ser condenados, julgados para daí, enfim, sofrerem algum tipo de apenamento. Eu acho que a grande maioria das pessoas, elas são a favor dessas sanções que os Estados Unidos vão colocar para pessoas e empresas, né, principalmente, porque a sanção econômica, ela realmente consegue dificultar a vida das facções criminosas. Mas quando a gente fala de prisão de pessoas, ou pessoas que estão aqui embaixo, ou até pessoas que estão lá no alto, né, da facção criminosa, elas são substituídas. Já o dinheiro, não.
O dinheiro realmente causa um grande problema para essas facções. As sanções econômicas são a única forma de conseguir frear que elas cresçam mais ou fazer com que elas diminuam, inclusive, de tamanho e consigam realmente controlar o que essas facções fazem hoje. Porque é óbvio que só prender pessoas, sejam elas do alto escalão dessa organização criminosa ou do baixo. A única forma de você conseguir cercear esse alcance dessas organizações criminosas, esse crescimento incrível, absoluto, impressionante, pro lado ruim, obviamente, é o dinheiro, porque as pessoas, eles conseguem substituir, já bilhões de reais fica um pouco mais difícil. Agora, para terminar esse vídeo, saiu esse vídeo aqui da Metrópolis, vamos assistir. Olá, Rafael, tudo bom? Pois é, o careca do INSS que andava meio sumido, né? Andava um pouco fora do nosso noticiário aqui por causa do Master, por causa das outras coisas que foram acontecendo no país, também pelo fim da CPMI do INSS, e agora ele volta aí nessa sanção das empresas pelo governo dos Estados Unidos. Uma das empresas que foi sancionada, Rafael, chama-se Victory Trading. É uma empresa que trabalha com criptoativos, né, negocia criptomoedas, e essa empresa, ela recebeu 514 milhões de reais de uma outra firma chamada Wave Intermediações. Agora, o que acontece, Rafael? Essa Wave Intermediações é uma das firmas centrais da rede de lavagem de dinheiro usada pelo careca do INSS. Um dos principais achados da CPMI, e que não foi, eu acho, não foi dada devida importância na época, é o fato de que o careca, o Antônio Carlos Camilo Antunes, ele usava uma rede de empresas com mais de 40 CNPJs para poder lavar dinheiro. E o que é lavar dinheiro? Você pegar um dinheiro de origem ilícita, um dinheiro de fruto de crime, e dar uma aparência de legalidade para esse dinheiro para você poder usar ele na economia formal. Então, o careca, ele era um dos usuários dessa rede de CNPJs aí, mais de 40 empresas, que movimentou 39 bilhões de reais, segundo a CPMI do INSS. Ou seja, é um mega esquema de lavagem. Não é uma coisa que era só do careca, não era uma coisa que era só ele que usava, não. Era muita gente que usava. Eles não eram uns faccionados. Essas pessoas que foram presas, a Estela e o Victor tá foragido, eles tinham essa empresa de lavagem de dinheiro, eles não faziam parte do PCC, assim, enquanto faccionados. Sabe aquelas pessoas que entram e depois pra sair não pode, só pode sair se for pra virar pastor e não sei o quê? Não era essa a relação que eles tinham. Era tipo, pra vocês entenderem, a relação que a Deolane tá sendo acusada. Ela não era uma faccionada, segundo a investigação, ela era uma pessoa que lavava dinheiro para o PCC, prestava um serviço para o PCC. E é justamente sobre isso que os Estados Unidos está acusando essas pessoas, né, no caso. Essa empresa deles, né, eles não lavavam dinheiro só para o PCC, eles estão envolvidos com diversas outras pessoas, inclusive o Master, o careca do INSS, que tem ali, né, um envolvimento do Lulinha, inclusive, diga-se de passagem, saiu ainda hoje uma notícia de que essa investigação que envolve o INSS, o careca do INSS, o Lulinha, só vai ficar para o ano que vem, porque não tem funcionário para conseguir continuar aí essa investigação. Então vai ficar para depois das eleições, porque, não sei, talvez do meu ponto de vista seja um pouco conveniente, pode ser que seja, mas enfim, né? A gente vai fazer o quê? Depois fala que era o Jair Bolsonaro que tinha influência dentro da PF. Claramente que não, porque se a direita tivesse alguma influência dentro da PF, essa operação tinha saído já pra ontem. Mas é isso, o vídeo de hoje é esse, eu espero que você tenha gostado. Já se inscreve no canal, deixa o seu like porque ajuda demais a minha criação de conteúdo aqui. E me conta o que você acha dessa treta toda, dessa fala aí do Andrei Rodrigues, que envelheceu muito mal em 24 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.